Olá, amigo prevencionista. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a nossa aula sobre avaliação de ruído de impacto. Essa aula que faz parte do curso Avaliação e Controle do Ruído Ocupacional. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Bom, a gente vai fazer uma avaliação de ruído de impacto considerando o conceito e os critérios da NHO 01 da norma de higiene ocupacional que fala sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Então, na NHO 01, nós temos ali, primeiro, a determinação da exposição ao ruído de impacto e a forma de fazer essa avaliação diz que ela deve ser feita a partir de medidor de nível de pressão sonora operando em escala linear e circuito de resposta para medição de nível de pico. Então, nós não temos aqui, pessoal, a curva de compensação C e tempo de resposta rápido, né, fast, como nós temos ali na NR15. Então, a NH01, ela determina que essa avaliação de ruído de impacto seja feita a partir desse equipamento, um medidor de nível de pressão sonora que tenha essa capacidade de operar em um circuito de resposta linear com tempo de medição ali, o circuito de resposta de medição através de nível de pico. Então é um equipamento, pessoal, específico e é diferente do que nós temos aí, na maioria das vezes na nossa área, né? Que é o sonômetro ali, né? Que tem a curva de compensação C, a curva de compensação A e o circuito de resposta, o tempo de resposta fast e o slow. Então, ela coloca aqui um critério específico para a gente poder fazer a avaliação de ruído de impacto. E a forma de fazer essa avaliação leva em consideração a avaliação do ruído através dos seus níveis de pico. Então, esse é um conceito um pouco diferente que nós não temos na NR15, mas na NH01 a gente já encontra isso. Então, nesse critério, o limite de exposição diária ao ruído de impacto ele é determinado pela seguinte expressão. Então, nós temos aqui uma equação com logaritmo. Então, nós temos o NP, que seria o nível de pico. O nível de pico é igual a 160, então essa é uma constante da equação, menos 10 vezes log de n, e o n seria o número de impactos ou impulsos ocorridos durante a jornada diária de trabalho. Então, nessa avaliação de ruído de pico, nós precisamos saber quantos impactos ou impulsos ocorrem em um dia de trabalho. Então, para isso, a gente vai precisar, né, conhecer essa informação, acompanhar o processo de fabricação e reconhecer, né, nesse período de jornada diária de trabalho, de 8 horas, né, ou de jornadas diferentes, mas em uma jornada diária de trabalho, quantos picos ocorrem durante ali, a realização do trabalho. Então, imagina o seguinte, você tem ali uma prensa excêntrica e ela vai ali batendo, né, pessoal, gerando ali um impulso, um ruído de impulso ou de impacto. Então a gente vai primeiro reconhecer a presença do ruído de impacto, então caracterizá-lo e em seguida, pessoal, fazer essa contagem do número de impactos durante a jornada. Você não precisa contar durante a jornada toda, mas você tem ali uma máquina, por exemplo, né, que você vai acompanhar durante 1 hora. Então, para 1 hora foram quantos impulsos? E você depois vai, né, considerar o valor para a jornada diária. Então, o que é importante a gente saber aqui? Nós precisamos reconhecer qual o número de impactos ou de impulsos que ocorrem na jornada diária de trabalho. E se, por exemplo, eu tiver ali diversas máquinas e equipamentos, todas ali gerando ruído de impulso ou de impacto, eu vou fazer esse tipo de avaliação? Então eu diria para vocês que provavelmente não. Por quê? Porque imagina que tem várias prensas agora, por exemplo, as prensas, todas batendo, né? E elas não batem de forma sincronizada, né? Cada um no seu tempo. Com isso, tudo que nós vamos ter ali, o que nós teremos ali no local de trabalho, não é um ruído de impacto, eu não vou conseguir caracterizá-lo, mas eu vou ter um ruído de fundo, né? Então ele passa a ser um ruído contínuo intermitente, né? Mas é proveniente do impacto. No entanto, como esses impactos de diversas máquinas não são sincronizados, né? Eu não vou conseguir reconhecer esse número de impactos ou de impulsos, né? Então esse cuidado a gente tem que ter, caracterizar o ruído de impacto corretamente e daí, se for possível fazer essa contagem do número de impactos,
sem que a gente tenha, né, um ruído de fundo, né? Então eu não tenho essa característica, eu consigo exatamente reconhecer onde está o ruído de impacto ali e eu vou conseguir também fazer essa identificação do número de impactos ou de impulso. Então a gente pode seguir nessa avaliação. Muito bem, então a melhor forma da gente explicar isso aqui é através de um exemplo. Então vamos lá. Em um local de trabalho, identificou-se que o número médio de impactos na jornada foi igual a 7.990 na jornada diária, produzindo um nível de pico de 122 decibéis. Então, eu fiz a minha avaliação quantitativa com o meu equipamento, operando em escala linear, né, e o tempo de resposta de nível de pico. E eu encontrei 122 decibéis. Ok? Próximo passo, eu preciso saber o número de impactos ou de impulsos. Eu reconheci lá no meu local de trabalho que eu tenho 7.990 impactos ou impulsos naquela jornada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir essas informações na equação. Então, a equação, né, do nível de pico vai ser igual a 160 menos 10 vezes log de n. N é o número de impactos ou de impulsos. Então, eu vou substituir os valores aqui. Então, 160 menos 10 vezes log de 7.990. Né? O log de 7.990 vai dar 3,90. 3,90 vezes 10, 39,025. Então, 160 menos esse valor, eu vou ter ali um nível de pico de 120, né, quase aí 121 decibéis. 120,975 decibéis, né, com ruído avaliado nessa escala linear. E daí eu pergunto o seguinte, ultrapassou o limite de tolerância? Então, essa equação, pessoal, vai nos dá o resultado do nível de pico, mas esse nível de pico proveniente da equação, ele é o limite de tolerância. Então, considerando a quantidade de picos ou de impulsos que eu tenho, né, eu encontrei nessa equação o meu limite de tolerância. O meu limite de tolerância para esse nível de pico, ele vai ser de 120,975. E o valor que eu medi foi de 122. Então, a exposição ela não é aceitável, pois o nível de pico máximo admissível de 120,975 foi ultrapassado pelo nível avaliado, que é de 122 decibéis. Existe uma outra forma da gente fazer essa avaliação sem ter que calcular, né? É com o uso dessa tabelinha que nós também temos na NHO 01. Então, nessa tabela abaixo, ela vai apresentar a correlação entre os níveis de pico máximos admissíveis e o número de impactos ocorridos durante a jornada diária de trabalho. Então, como é que eu vou usar essa tabela? Eu reconheci no exercício anterior que eu tinha lá 7.990 picos. Então, eu vou nessa tabela encontrar, né, o meu número de picos ali. Então, por exemplo, para 7.999 picos, eu tenho aqui entre 10.000 e 7.943. Qual valor eu vou usar? Eu vou sempre utilizar o maior. Né? Então eu não vou fazer arredondamento matemático aqui, eu vou considerar o maior, a maior quantidade ali de impactos ou de impulsos. Então para 7.990 impactos ou impulsos, eu vou considerar 10.000 na minha tabela. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, 7.000 impactos ou impulsos, esse 7.000 ficaria entre 7.943 e 6.309. Então eu vou considerar o maior, que é 7.943, ok? Então, voltando ao exercício anterior, eu tenho ali 7.990 impactos ou impulsos. Então eu vou considerar 10.000. Para 10.000, o meu nível de pico, o meu limite será de 120 decibéis. Como no exercício anterior nós avaliamos 122, então ele também estará acima, né, desse limite técnico, né, para a gente verificar ali qual a condição segura para esse trabalhador. Beleza? Então essa exposição ela é agressiva também. Então eu posso utilizar essa tabela, como eu também posso fazer o meu cálculo para chegar ali no meu limite de tolerância em nível de pico. Muito bem, nós temos também, além desse limite de nível de pico, eu tenho um nível de ação para ruído de impacto. O nível de ação é muito tranquilo, pessoal, a gente conseguir
determinar qual vai ser esse valor. E lembre-se, como é ruído, a gente não vai simplesmente fazer a metade ali do nível de pico. Não é assim, né? É uma equação logarítmica, então a forma de determinar o nível de ação ela é simples, mas ela não é a metade do nível de pico que a gente encontrou, tá bom? Então, o nível de ação para a exposição ocupacional ruído de impacto corresponde ao valor do nível de pico obtido na expressão, como nós vimos anteriormente, subtraído de 3 decibéis. Então, é só isso que a gente vai fazer para encontrar o nível de ação. Eu vou avaliar o nível de pico, chegar nesse valor através da equação e subtrair 3, tá? Então, o exemplo do exercício que nós fizemos, né? Nesse local de trabalho, nós identificamos ali 7.990 picos na jornada diária, né? E nós medimos ali um nível de pico de 122 decibéis. Qual o nível de ação? O nível de ação, pessoal, então para eu chegar nele, primeiro eu tenho que calcular o nível de pico. Então eu vou usar a expressão 160 menos 10 vezes log de n. N eu vou substituir por 7.990. E nós já fizemos essa equação e nós encontramos ali 120,975 decibéis na escala linear. Show de bola! E agora? O nível de ação vai ser igual ao resultado dessa equação menos 3 decibéis. Então vai ser 120, nível de ação é igual a 120,975 menos 3 decibéis. Então o meu nível de ação será de 117,975 decibéis na escala linear. Então, quando o nível de ação for ultrapassado, nós devemos iniciar as medidas de controle, né? A implementação das medidas de controle através do monitoramento biológico do trabalhador, das audiometrias, do fornecimento da produção adequada do trabalhador, se for o caso, né? E também, pessoal, as medidas de eliminação e neutralização na fonte, né? Da exposição a esse ruído, ok? Então a forma de encontrar o nível de ação é essa, bem simples. Pega o valor do nível de pico que nós calculamos na equação e daí você vai substituir 3 decibéis. Finalizamos aqui a nossa aula sobre avaliação de ruído de impacto. Deixo aí para vocês também todas as referências bibliográficas. Caso você tenha alguma dúvida, né, encaminhe ali a sua pergunta para que eu possa, né, se possível, ajudá-lo. Agradeço a todos mais uma vez e até a próxima aula.